Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedrom. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam. A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogais? Perguntai àqueles que ouviram o que falei. Eles sabem tudo o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse:
Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem! Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam. Fora! Fora! Crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam. Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado
e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, o entregou ao Espírito. Vamos nos ajoelhar um momento e vamos pensar nisso que aconteceu neste momento. Jesus crucificado morre por nós. Antes de morrer, nos dá a sua mãe. Jesus dá até a última gota de sangue. Em silêncio, se una a Jesus. Você está olhando para Jesus. Se una a Jesus. Olhe muito bem o que está acontecendo por você. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, porque medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos retornar aos nossos lugares. Vamos sentar mais um pouco. Isso. Podemos, obrigado por esta leitura. Vocês perceberam, pela leitura que fizemos, que hoje é a porta da Semana Santa. Nós lemos a paixão e a morte de Jesus. Queremos escutar de novo na Sexta-feira Santa. Então, o que precisa fazer de hoje em diante? Precisa escolher, querer, escolher, ficar perto de Jesus. Viver com Jesus. Viver com Jesus esta Semana Santa. Normalmente, ninguém gosta de ficar perto de alguém que sofre. Quando vai para o hospital, a pessoa fica largada sozinha. Quando vai assim no velório, mal tem os parentes estreitos. Mas ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que sofre, porque acha que já é bastante o sofrimento que tem na vida dela. Mas nós podemos fazer uma escolha diferente. Estamos diante de um Deus que dá a sua vida por nós. O mínimo que possamos fazer é dar a nossa atenção, o nosso coração. Então, hoje nós podemos escolher de caminhar com Jesus. Este pode ser o propósito que nos guia nesta quaresma. O que significa caminhar com Jesus? Concretamente, significa fazer bem o diário espiritual de manhã. É meia hora, os diários são meia hora, todos os dias da nossa Semana Santa. Não nos distrair com nada, ficar concentrados em Jesus. O diário, ele ajuda muito e ele explica muita coisa. Amanhã, por exemplo, já aparece Maria de Betânia, que lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga com seus cabelos, perfuma. Muito parecido com uma outra mulher também pecadora que fez isso mesmo. Mas Jesus disse uma frase muito forte: deixai-a fazer isso,
porque ela está me preparando para a sepultura. Então você pode se identificar com Maria de Betânia. Eu sou parecido com ela, eu estou disposto a afirmar Jesus, a dizer que eu sou de Jesus diante de uma multidão que fala o contrário. Eu consigo dar a Jesus o meu coração, como Maria de Betânia deu para Jesus, por exemplo. Este é o primeiro passo para viver com Jesus, fazer bem os diários espirituais. Depois, em toda a Missão Belém, tudo para nesta semana. Nós temos hoje 2.500 acolhidos nas nossas casas, graças a Deus, são muitos. Louvado seja Deus. Tudo para. A laborterapia consiste em fazer o retiro espiritual. Então, vai ter um vídeo célula de manhã e um vídeo célula à tarde e uma bonita celebração à noite. Imagina, o diário espiritual já meia hora, depois mais meia hora de vídeo, depois mais meia hora à tarde, depois a celebração. São 2 horas e meia, 3 horas que você pode viver intensamente. E realmente se tornou uma tradição na Missão Belém, todo mundo gosta. Nós convidamos todos da Missão Belém, os 2.500 que se encontram na nossa casa, a acompanhar de todo o coração. E quem não está em condições de participar da celebração, porque está de cama, se pode acompanhar pelo SIMB. E isso é o modo para viver com Jesus. Com Jesus, o diário espiritual, o retiro que estamos fazendo, acompanhando Jesus e refletindo. E além de caminhar com Jesus nesta Semana Santa, nós podemos escolher viver em Jesus. O que significa viver em Jesus? Significa sentir o que ele sentia. Nós, na segunda leitura, escutamos a história de Jesus. Não se valeu da sua igualdade com Deus, mas despojou a si mesmo, assumindo a condição de escravo. Se a gente tivesse lido 2 linhas antes, São Paulo começa assim: tenha em vocês os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, que não se valeu da sua igualdade com Deus, mas despojou a si mesmo. Tenha os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Então, além de estar junto com Jesus, não largá-lo, não abandoná-lo no momento que mais precisa, nós podemos vibrar com Jesus, sentir com Jesus, como Maria de Betânia, como Maria Madalena, como todas as mulheres que acompanhavam Jesus, como João, como os apóstolos, sentir, vibrar com Jesus. Esta semana é uma semana de glória, é uma semana de sofrimento. No final desta semana nós descobriremos que a glória e o sofrimento são a mesma palavra. A glória e o sofrimento, a glória e a cruz são a mesma coisa. A mesma coisa. Só que a gente pensa que a glória seja estar bem, não sei, comer bem, se divertir. O prazer, a glória não é esta. A glória é amar, e amar custa sangue. Um dia iremos descobrir isso. Quem procura mordomia neste mundo não tem muito futuro. A glória que Jesus nos mostra é a cruz. Então, é muito duro isso, porque vai contra toda a nossa cabeça. Vou com Jesus, Ele vai me fazer prosperar, Ele vai me dar muito dinheiro, Ele vai me resolver todos os meus B.O., vai me libertar da cadeia. Jesus é o máximo. Não tem dúvida que Jesus está do nosso lado. Porém, atenção, que Jesus não fez isso por si mesmo. Ele podia se livrar da cruz e Ele escolheu a cruz. Ele podia se livrar de tudo que lemos agora, mas escolheu isso. Então, viver em Jesus, dentro de Jesus, no coração de Jesus, tendo os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, faz mudar a nossa vida tão distraída,
tão superficial. Assim, vale a pena. Repito que na Missão Belém tem pelo menos 3 horas todo dia, de hoje até a Páscoa. Hoje também, esta tarde, terá o retiro que começa. Inclusive, os nossos catecúmenos são 34 que vão viver o batismo na Catedral de São Paulo, vão ser batizados pelo Cardeal de São Paulo na Vigília Pascal. Eles, com mais 40 que vão fazer a primeira comunhão, irão se retirar em Jundiaí, viver um retiro todo especial. Para eles será um retiro de 8, 10 horas por dia. Nós nos contentamos com 2, 3, 4 horas nós. Porém, você pode pensar, entende? É importante você pensar, porque Jesus morreu por você. Jesus não morreu por uma multidão de atacados. Não é isso, não. Jesus morreu por mim, por mim. E eu preciso me relacionar com Ele. Eu não sou um número. Eu não sou um entre tantos. Eu sou único. E Ele, Jesus, Ele espera a minha resposta. Eu sou Maria de Betânia. Eu sou João aos pés da cruz. Eu sou o apóstolo que segue Jesus, entende? Você tem que falar o teu sim, porque hoje é você que está vivo. Não estou dizendo um teatro nem dando um exemplo. Quando chegamos lá, do portão para cá, eu disse que estamos revivendo, estamos sendo mergulhados na procissão de Jerusalém. Praticamente como se vivêssemos 2000 anos atrás. Então hoje você é chamado a se posicionar. Você vai ser Caifás, você vai ser Pilatos, você vai ser quem? Você vai estar com Jesus, você vai viver o sentimento de Jesus, vai ter dentro do teu coração o sentimento de Jesus. E aqui se abre um mundo grande. Quanto mais você sente, quanto mais você compreende, mais perto de Jesus você vai estar. Então, nesta Semana Santa, eu convido também a recortar um tempo de adoração pessoal. Fica na capela. Quem nunca vai para a capela, fique 15 minutos. Quem já vai um pouco, fique meia hora. Quem ficava meia hora, fique 1 hora. Mas vai na capela e olha para o sacrário e pensa, Jesus, como era o teu sentimento? Eu digo para você que se você fizer isso, então tudo passa para trás, toda a loucura do passado, as drogas, tudo assim. Uma pessoa fala, eu vim aqui para me recuperar das drogas. Não, meu filho, você veio aqui para fazer uma experiência de Deus. Você veio aqui para fazer um retiro espiritual, para se preencher de Deus. Uma vez que você está cheio de Deus, está bom. Também as drogas passam para trás, todas as porcarias, os vícios, isso tudo não haverá mais espaço no teu coração. Mas se permita isso. Talvez pela primeira vez na tua vida, talvez você nem batizado é, pela primeira vez na tua vida, você conhece a Jesus. Viva intensamente esse momento. E Jesus vai restaurar a tua vida, como restaurou a vida do Kaique. Aqui não tinha tempo para o testemunho, mas todo mundo entendeu o que Deus fez na vida dele. Isso. Por que acontece isso? Porque ele fez entrar Jesus na sua vida. Gostaria muito que cada um de vocês hoje, nesse momento, fechasse os olhos. Vocês vão cantar uma música para nós, porém você não canta. Você só escuta e você fala o teu sim para Jesus. Sim, eu quero caminhar com você nesta semana. Eu quero viver em você, quero viver no teu coração, quero sentir o teu coração. Fale isso para Jesus no começo desta Semana Santa.